Gente, vamos lá que agora esse assunto interessa muito a todos os trabalhadores a partir de hoje. Quem precisar dar entrada no atestado médico pelo INSS, o ateste médico, pode entregar o documento sem precisar agendar. Na agência, os segurados devem pegar a senha de protocolo de requerimento. É preciso levar um documento oficial com foto, o laudo, relatório ou atestado médico. Essa é mais uma tentativa da Previdência Social de reduzir a fila de espera por perícia médica e análises. Hoje, mais de 1 milhão de trabalhadores esperam auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Desses, mais de 600 mil ainda não conseguiram nem passar pela perícia. Então, essa é mais uma tentativa aí do INSS de reduzir as filas de espera pelo benefício. Várias medidas foram adotadas nesse ano. Então, vamos entender melhor essas medidas e quem também está precisando de ajuda aí com esse benefício. Vem cá, vamos bater um papo com ele, Rafael Vasconcelos, advogado especialista em direito previdenciário. Doutor, vamos lá, explica pra gente como que vai funcionar isso na prática. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, eu que agradeço. Então, na prática, Roberta, nada mais é que uma alternativa do INSS de viabilizar para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade com a tecnologia. Nós falamos tanto aí que a população idosa tem uma grande dificuldade de acesso aos meios tecnológicos e, com isso, o acesso ao aplicativo, seja por meio do smartphone, por meio do celular ou até mesmo pelo portal do INSS, tem que juntar, às vezes, documentos escaneados, isso tudo a população tem muita dificuldade. Então, agora, a população vai conseguir, que não tem acesso a esses meios tecnológicos, ir até a agência da Previdência e ser atendido sem um agendamento prévio. Isso visa, de certa forma, viabilizar para essas pessoas que têm mais dificuldade. Mas aquelas que têm mais facilidade quanto a isso, é melhor que o façam pela via remota, porque, de certa forma, no próprio aplicativo ou no próprio site Meu INSS, ele já fala a relação de documentos que o segurado precisa apresentar. E aquela relação de documentos que nós colocamos, né? Quando é caso de incapacidade, exatamente o que nós estamos tratando, o laudo médico ele é praticamente 90% ou mais das chances de êxito do benefício. Então é muito importante que os relatórios médicos, né, que o documento apresentado, ele esteja legível e com todas as características que o INSS exige. E aí, dentre eles, nós já colocamos em diversas oportunidades aqui, a necessidade de data de emissão do documento, o CRM do médico, identificação legível, a indicação também do prognóstico, o tempo de afastamento do segurado e todos os critérios que o médico especialista entenda cabível, até mesmo o cirurgião, no caso, né, ou dentista que atenda o segurado, forneça o documento dentro dos requisitos. Se não houver o preenchimento dos requisitos, o benefício pode ser indeferido e atrasar o recebimento por parte do segurado. Ah, mas eu estou com pedido, estou com perícia marcada e isso está demorando muito. Pode sim ser feito o requerimento direto por esse sistema. E agora, houve uma iniciativa que eu achei muito válida, que as pessoas têm muita dificuldade de guardar senha, né? As pessoas idosas. Então, elas esquecem aquela senha do site Meu INSS. Agora, para esse pedido, se você for ali no portal, você vai ver que lá embaixo, os benefícios por incapacidade, eles podem ser solicitados sem senha. Então, o segurado vai ter mais facilidade de fazer esse pedido com o auxílio de alguém que tenha facilidade tecnológica. E isso vai viabilizar um acesso mais rápido. Porque se o segurado tivesse que ir à agência validar uma senha provisória para poder ter acesso ao benefício, isso acaba atrapalhando o acesso, né? Então, a gente espera aí que essa nova medida venha de fato, né, agilizar todo esse processo, ainda mais que essa quantidade que a gente falou no início aqui de pessoas aguardando por essa perícia. Hoje, doutor, como que funciona? Então, hoje, o segurado, até semana passada, né, ele podia fazer pelo portal, mas ele não podia chegar na agência e falar, quero ser atendido já para poder fazer o requerimento, porque eu não consegui fazer pelo portal. Antes você não conseguia isso. Agora, o INSS, as agências, mesmo com precariedade, muitas vezes com ausência de número de servidores ideal, ou até mesmo com ausência de repasses, que nós temos muitas agências com dificuldades, muitos diretores de agências passando por muita dificuldade, porque às vezes tem muitos servidores que estão afastados, inclusive por motivo médico, né? Acaba sendo uma ironia, mas muitos estão afastados, efetivamente tem doença também, o servidor. E por ausência de iniciativa de abertura de concurso e outras iniciativas, a gente tem a dificuldade aí de um atendimento rápido na agência. Então, a tendência é de que nessas primeiras semanas exista um número muito grande de pessoas nas agências
para poder estar sanando essas dúvidas. É muito importante que a pessoa, ao invés de perder viagem, às vezes a pessoa sai muito longe, né? E vai na agência sem os documentos de uma relação correta. Então é muito importante verificar antes no site do INSS se você tem realmente todos os documentos. Você vai estar levando o seu documento original com foto, você vai estar levando o atestado médico certinho, os documentos complementares para poder carrear tudo no processo administrativo e aumentar a chance disso ser deferido. A gente está acompanhando aí, né, que o INSS tem feito várias medidas para tentar agilizar essa fila que está longa, que pelo visto essa conta não vai fechar tão cedo, né? Inclusive está até pagando bônus para o perito que ficar além do horário. Mas pelo visto, não sei se isso vai funcionar muito, né? De certa forma, o bônus ele é um incentivo para o servidor, né? Mas nós temos casos pontuais, a título de exemplo, a própria agência de Vila Velha está com peritos que estão afastados por motivo médico. E às vezes o que o chefe da agência tem que fazer? Ele tem que remarcar essas perícias e as pessoas acabam tendo demora da análise. Essa nova iniciativa visa a diminuir a necessidade de perícia, porque em muitos casos não precisa de um médico analisar presencialmente com o segurado se efetivamente ele está enquadrado ou não. Muitas vezes os documentos carreados já demonstram que efetivamente o segurado está com aquela perícia. Hoje a fila é muito grande porque existem muitas fraudes no Brasil e isso faz com que o perito seja praticamente uma linha divisória para verificar se existe ou não fraude. E aí se o segurado tiver com tudo certinho, com laudo, com exames complementares que possam carrear o processo administrativo, a chance disso ser validado é muito alta. Existem casos, por exemplo, que são de pessoas que se acidentaram no trabalho, e aí se o próprio sistema às vezes vai negar isso e vai determinar que seja realizada a perícia. E aí a tendência é que entre numa fila nacional para que os peritos analisem de uma forma mais célere essa documentação e todo o Brasil trabalhe para poder reduzir essa fila tão absurda que nós temos hoje, né? Tem um comentário aqui, uma pergunta da Luana Assunção. Boa tarde, Roberto. O meu pedido está em análise desde 2021. O que eu posso estar fazendo? O que eu estou, então tem que aguardar mesmo? É a pergunta da Luana Assunção. Então, infelizmente, esses casos mais morosos, no caso dela aí até é absurdo, né? O tempo de análise. Esses casos em que já tem muito tempo de demora, aí é recomendável que ela busque o judiciário. A Justiça Federal é o meio adequado para travar uma iniciativa mais célere de resolução do caso dela, seja com a nomeação de um perito judicial que vá determinar se aquilo ali realmente deve ser deferido a ela ou não. Os casos em que as pessoas tiveram há menos tempo, digamos aí, tenham um laudo de 90 dias de emissão, elas vão fazer o pedido pelo sistema hoje. As pessoas que têm um laudo muito antigo, como é o caso da Luana, não vai valer a pena entrar nesse novo sistema, porque o laudo ele não vai preencher os requisitos para um deferimento, a não ser que ela tenha essa patologia ainda, esteja afastada, eventualmente do trabalho, e tenha um laudo mais atual para poder fazer juntada e verificar o enquadramento dela. E como que o assegurado se informa a respeito dessa aprovação? Né? Existe algum prazo para essa resposta? A expectativa do INSS é que essa resposta seja mais célere, mas não existe um prazo delimitado para uma resposta específica, tá? O que o segurado pode fazer é entrar no site, no meu INSS, e verificar se ainda está em análise ou se essa ponderação, como foi o caso dela, se ainda estiver em análise depois de muito tempo, cabe a busca do judiciário para poder resolver o conflito. E aí tem que entrar toda semana, ir acompanhando, ou então ligar, tem que ser um interesse muito maior da pessoa, né? E vale até destacar, com muito cuidado com golpes, o INSS entra em contato, manda links, envia links para os assegurados? É muito importante ressaltar isso. Hoje, com essas mudanças da normativa do INSS, os golpistas se aproveitam muito disso e começam a entrar em contato com os segurados para poder aplicar golpes, para poder fazer PIX, fazer alguma transferência ou até mesmo ter acesso a informações previdenciárias. Então, vale esse grande alerta da Roberta para que essas pessoas não tenham o fornecimento de dados. Essa iniciativa, se você tiver dúvidas, você deve buscar o canal 135, ligando para o INSS para poder sanar essas dúvidas, ou até mesmo dentro do próprio site, tem uma abazinha que você consegue falar com o atendente também no site do INSS, ou até mesmo indo à agência, como essa prerrogativa que nós temos hoje. Perfeito, doutor Rafael Vasconcelos, muito obrigada pela sua contribuição, um assunto que interessa muito o pessoal de casa, viu? Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Até mais.